nossa aula, nós vamos falar sobre equipamentos de ozonioterapia, as máquinas, né, como geradores de ozonioterapia, certo? Nós vamos ter um bate-papo que é rápido hoje, né, não vamos nos aprofundar muito, mas vamos falar daquilo que é necessário, né, com relação aos equipamentos de ozonioterapia, certo? Bom, geralmente, quando nós vamos comprar uma máquina, nós não, né? Quando vão comprar uma máquina de ozonioterapia, a primeira pergunta, a primeira coisa que é levada em conta com relação à máquina de ozonioterapia é o valor, é o preço. E essa é uma péssima escolha. Essa é uma péssima escolha. Você escolheu o seu aparelho de ozonioterapia pelo valor, pelo preço dele. Nós devemos escolher o nosso aparelho de ozonioterapia pela tecnologia do aparelho, não ser pelo valor. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muito xing-ling, né? Muitos aparelhos aí que não são confiáveis e que não vai dar aquela segurança e nem vai ter aquela tecnologia que é necessária para o aparelho de ozonioterapia, certo? Então, vamos lá. Há algumas considerações que nós devemos levar em conta quando nós vamos comprar o aparelho de ozonioterapia. Muitas das vezes, essa questão do preço, ela também vale para as máquinas que são mais caras. Às vezes você, comprei essa máquina, foi 20 mil reais. Ela é maravilhosa, ela é a top das tops, mas não é. Tá? E nós temos máquinas no mercado assim, que são mais caras, mas elas não são as melhores. Então, por isso que é importante você entender de tecnologia da máquina do ozônio, como a coisa funciona. Então, primeiramente, uma coisa que você precisa saber sobre fluxo de oxigênio. Qual é o fluxo ideal para mim fazer o meu ozônio, para trabalhar com ozonioterapia na clínica, né? Quando eu digo na clínica, não é na sua clínica, na área clínica. Qual é o fluxo ideal? O fluxo ideal, gente, é o fluxo de 1/4, tá? O fluxo ideal é o fluxo de 1/4. Então, você precisa aprender essa questão do fluxo do oxigênio, né? O fluxo ideal é o fluxo de 1/4. Então, quando eu utilizo uma máquina que tem um fluxo de 1 litro de oxigênio, eu vou ter uma saída maior de oxigênio com uma carga menor de ozônio, certo? Então, por isso que nós não utilizamos fluxo de 1 litro de oxigênio. O fluxo ideal é o fluxo de 1/4, né? Quando você utiliza, por exemplo, o fluxo de 1 litro e você vai utilizar para fazer um bag, aí a máquina vai, enche o saco de logo, por quê? Porque é 1 litro de oxigênio que está saindo ali a partir da máquina, né? A partir da bala de oxigênio para gerar o ozônio ali, né? Na descarga elétrica. Então, quando você gera o saco, como o fluxo é muito grande, vai encher imediatamente. E aí você fala, não, aí eu desligo, deixo 15, 20 minutos ali. Aí eu pergunto para você, o ozônio não é uma molécula estável? Ela se dissipa rapidamente? Não é? Então, se o ozônio é uma molécula que é instável e que se dissipa rapidamente, então eu não posso utilizar esse fluxo de 1 litro, né? Porque vai se dissipar. Eu só vou ter ali um oxigênio ativado que foi gerado tão rapidamente que nem sei se ele está tão ativado assim, certo? Então, outro detalhe também, eu vou fazer um ozônio vaginal. O ozônio vaginal nós sabemos que é fluxo contínuo, é de 8 minutos de fluxo contínuo. Como que você vai fazer um ozônio vaginal com uma máquina que gera 1 litro de oxigênio? Não pode, entendeu? Não pode. Então, eu tenho que ter essas expertise, né? Vou utilizar na estética, outro problema também. Então, nós precisamos ter em mente isso, fluxos de 1/4 de oxigênio, certo? Então, é muito importante isso. Outra coisa, às vezes o aluno, ou você que vai trabalhar com ozônio, vê lá na internet uma máquina de ozônio, e essa máquina, ela não te dá todas as concentrações necessárias. Às vezes são poucas, eu já vi máquinas aí na internet que dá 5 concentrações. Não dá, gente, não dá para trabalhar com máquinas assim. Você precisa trabalhar com uma máquina onde ela vai te dar vários fluxos ali, né? Várias diferenciações ali quando você tem a tabelinha ali na sua máquina, você vai ter várias diferenciações de fluxo ali. Então, é muito importante quando você vai fazer isso. Quando você vai comprar essa máquina, você precisa saber que precisa de fluxos, vários fluxos ali na sua máquina para que você possa estar atuando ali. Então, quando você for comprar um equipamento de ozônio, lembre-se disso. Compre um equipamento que tenha o fluxo de 1/4, certo? Compre um equipamento que tenha fluxo de 1/4. Outra coisa importante que você precisa
observar com relação ao aparelho de ozônio, você precisa observar que os aparelhos de ozônio, eles precisam ter o registro da Anvisa, eles têm que ter o registro da Anvisa. Você precisa, seu aparelho, ele precisa do aparelho que tenha o registro. Todo aparelho de ozônio, ele precisa sofrer uma calibragem. Seu aparelho de ozônio, ele tem que ser calibrado, né? Uma vez ao ano, você tem que levar seu aparelho junto com o seu fluxômetro para a fábrica de onde você comprou o seu aparelho e fazer uma calibração nesse aparelho, fazer uma calibração no seu aparelho. Quando eu falo de fluxo, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, aqui, ó, eu tenho uma máquina aqui de ozônio, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, essa máquina, essa tabela que vocês estão vendo aí, é a tabela do fluxômetro, do fluxo de oxigênio, é a tabela do fluxo de oxigênio, né? E o quanto que eu vou gerar de ozônio para o meu paciente. Essa é uma máquina, né? Muito boa, tá? Que ela me dá todos os fluxos de oxigênio para que eu possa utilizar. É uma máquina 100% confiável, que o fabricante, sempre que eu preciso fazer a calibração dela, eu mando essa máquina para a fábrica, imediatamente eles calibram e me traz a máquina de calibração. É uma determinação da Anvisa, que você precisa calibrar o seu aparelho e ter o termo de calibração com você na sua clínica. Não esqueça disso, tá? Você precisa do termo de calibração. Então, lembre-se, quando esse negócio de dizer, eu vou colocar o bag ali e depois vou desligar a máquina e alivar, não é assim que funciona. Se eu vou fazer um bag e tem que ficar 30 minutos, é 30 minutos de fluxo contínuo de oxigênio, de ozônio ali. Não é desligar a máquina e deixar, não. É fluxo contínuo. Então, fluxo contínuo, a máquina vai ficar ligada direto, tá? Não esqueça disso. Não compre a sua máquina sem que ela tenha o selo da Anvisa, sem que ela tenha as especificações ali da Anvisa. Não esqueça disso, tá? E compre uma máquina confiável que faça fluxos de 1/8, de meio, de 1/4, principalmente, que é exatamente aquilo que nós utilizamos para trabalhar, certo? É muito importante isso, né? Eu sempre aconselho você que ainda não trabalha com ozônio, mas que pretende trabalhar com ozônio e ainda não fez o curso, não compre sua máquina antes de fazer o curso. Tá? E outro detalhe, nem sempre o representante que está lá patrocinando o seu curso, nem sempre a máquina dele vai ser a melhor. Então, o que eu sempre indico é que você assista a sua aula primeiro, pergunte sobre a tecnologia da máquina, como ela deve ser, como ela é feita, para depois você comprar a máquina de ozônio. Já vi muitos alunos comprarem a máquina antes do curso e depois verem que fizeram um péssimo negócio. Então, não façam assim, tá? Não façam assim. Sempre compre. Mas uma coisa eu falo para vocês, não compre máquinas que fazem fluxo somente de 1 litro de oxigênio. 1 litro de oxigênio. Faça que tenha fluxo de 1/4, certo? Então, se vocês quiserem, se tiverem alguma dúvida, vai vocês todos uma boa semana, né? Uma boa semana, um ótimo final de tarde aí, e que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Tchau, até a próxima.